Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de bateria Maurício Gaspar. Hoje a gente vai falar sobre os grandes bateristas da história. Por que é importante a gente estudar os grandes bateristas de rock da história? Primeira coisa, para quando você for tocar a música daquele baterista, você está tocando próximo a ele. Né? Você está tocando bem próximo do som que ele está tirando. Né? Então, quando você for tocar um Led Zeppelin, você vai tem que tocar próximo ao baterista do Led Zeppelin. Quando você vai tocar um Deep Purple, um AC/DC, você tem que estar tocando muito próximo aos bateristas dessas bandas. Porque isso é que o público quer ouvir. Né? Você vai se propor a tocar um AC/DC, você tem que tocar o AC/DC do jeito que o AC/DC é. Ou não é? Então, é para isso que a gente tem que estudar os bateristas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem que estudar é para enriquecer a nossa própria biblioteca. Quanto mais a gente estuda os bateras, mais a gente sabe, né? Os ritmos, mais a gente sabe de viradas. Então a gente vai enriquecendo o nosso vocabulário, a nossa biblioteca. Por quê? Aí quando você for fazer um improviso, quando você for fazer a sua música, a sua composição, você já tem um monte de coisa na cabeça que você pode usar. Por exemplo, o cara chega para você e fala assim, vamos tocar uma música mais ou menos assim. Aí o que você faz? Você fala, nossa, isso parece com Led Zeppelin, então eu vou pegar aquela levada lá que eu aprendi com o batera do Led Zeppelin e vou tentar encaixar nessa música aqui. A gente pega a levada e dá uma modificada nela para não ficar exatamente igual e você pode colocar isso na sua composição, na sua música. Então, é muito importante a gente estudar todos os bateristas da história, porque na hora que você está ali no palco, você vai tocar um Led Zeppelin, ou você tenta chegar próximo ao batera do Led Zeppelin tocando, e aí todo mundo chega para você depois do show e fala assim, nossa, bicho, eu me senti como se eu estivesse vendo o Led Zeppelin, como se eu estivesse ouvindo o Led Zeppelin. Pô, você quer um elogio mais gostoso do que você se parecer com o baterista do Led Zeppelin? Entendeu como é que é a parada? Então por isso que é importante a gente estudar os grandes bateristas da história e a personalidade deles. Porque por mais que você não consiga decorar, né, a música em si que você está tocando, você sabendo mais ou menos como o batera toca, você pode fazer uma virada no estilo dele. Entendeu? Então é assim que funciona. Eu toco com várias bandas e eu toco muito músicas cover, toco muito cover. E aí o que acontece? Se eu vou tocar um Led Zeppelin, eu tenho que dar a sensação para o público que ele está ouvindo Led Zeppelin. Eu vou tocar um Rolling Stones, eu tenho que dar a sensação para o público que eles estão ouvindo Rolling Stones na batera. Por exemplo, o AC/DC, né, que a gente fala muito, o batera do AC/DC, ele tem algumas características que talvez as pessoas quando vão tocar AC/DC não sabem, porque nunca pararam para ouvir o batera do AC/DC, porque todo mundo já chega e fala assim, mas tocar AC/DC é fácil. Não, não é. Você tem que pegar as características do cara e levar para a música do AC/DC. O AC/DC é simples de tocar? Pode ser simples de tocar. O baixo, até o baixo é simples de tocar. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Será que a simplicidade não é o segredo do sucesso? Por que tanta gente gosta de AC/DC? Por que AC/DC é legal pra caramba? Porque a bateria é simples, o baixo é simples, a guitarra é relativamente simples. Entendeu? O vocal tem aquela forma de cantar, né? Aquele jeito de cantar, e é legal pra caramba. Então, resumindo, AC/DC é uma banda de rock simples e é legal pra caramba. Entende? Então, talvez a simplicidade seja o segredo do sucesso. Entendeu? Então, eu gosto de falar sobre os bateristas, eu estudo muito os bateristas de rock, porque cada um tem a sua característica. Cada um tem a sua personalidade que os caras colocam na bateria, que você ouvindo, você sabe, fala, nossa, isso é AC/DC, nossa, isso é Led Zeppelin, nossa, isso é Deep Purple. Né? Eu fui muito influenciado por esses bateristas. A primeira música que eu aprendi do Led Zeppelin, que eu ouvi do Led Zeppelin, foi impressionante, né? Que já de cara
o batera do Led Zeppelin, o John Bonham, o próprio rock and roll do Led Zeppelin, ele tem aquela introdução. É legal pra caramba. Então, tipo assim, a introdução da batera de rock and roll do Led Zeppelin é sensacional. Você escuta aquilo, você já sabe, nossa, isso é Led Zeppelin. Então, as coisas simples, né? Elas são muito divertidas, muito legais e fazem um belo sucesso, como a gente já sabe, né? Eu aprendi muito ouvindo os outros bateras tocarem, observando as características de cada um. Então, quando eu vou tocar com a minha banda cover, na minha banda cover a gente toca várias músicas de várias bandas. Então, se eu for tocar um Deep Purple, eu vou tentar tocar que nem o Ian Pace. Se eu for tocar um Led Zeppelin, eu vou tentar tocar que nem o John Bonham. Para o público ter a sensação de estar ouvindo o Led Zeppelin, de estar ouvindo um Deep Purple. Então eu queria começar aqui justamente falando sobre o baterista do Led Zeppelin. A primeira coisa que eu fui aprendendo, assim, ouvindo o cara tocar, a gente vai aprendendo e vai assimilando, e aí você começa a estudar aquilo, você começa a praticar aquilo lá, e você consegue chegar um pouco próximo do batera do Led Zeppelin. Então aí quando você vai tocar um Led Zeppelin, o povo tem a sensação de estar ouvindo Led Zeppelin. E a hora que você desce do palco, todo mundo bate nas suas costas e fala, nossa bicho, pô que legal, a hora que você estava tocando Led Zeppelin, eu tinha a sensação de estar ouvindo Led Zeppelin mesmo. Né? Olha que puta elogio o cara falar que você toca próximo ao batera do Led Zeppelin, né? E depois fala que você toca próximo ao batera dos Rolling Stones, próximo ao batera do Deep Purple. Isso é muito importante para um baterista de rock. Então, uma coisa que eu reparei no batera do Led Zeppelin, do John Bonham, é que ele faz a condução no chimbal. 1, E2, E3, E4, E... O chimbal dele tá lá, 1, E2, E3, E4, E1, ele tá em colcheia. Não é só aquele chimbal que a gente bate na hora da caixa, né, junto com a caixa. Foi a primeira coisa que eu reparei. Outra coisa, aquele solo do John Bonham, que é famoso pra caramba naquela música Moby Dick. E outra, ele usa um chocalhinho aqui em cima. Na hora do solo, né? Ele vai com aquele chocalho. Né? O chimbal tá ali constantemente. Isso foi a primeira coisa que me impressionou, o chimbal. Depois o que me impressiona é a velocidade e a força que ele tem, né? Ele toca uma bela pegada, uma pegada forte e muito rápido. Outra coisa que me impressionou no baterista do Led Zeppelin são as cestinas. Então, essa cestina eu uso muito. Quando eu tenho oportunidade de colocar uma cestina na música, eu não perco a oportunidade de colocar uma cestina. Entendeu? Eu não perco uma oportunidade de, aonde eu conseguir encaixar uma cestina, eu vou encaixar. E tem uma cestina que ela é mais rápida, né? Ela passa pelos tons. Olha que legal. Eu não perco a oportunidade de fazer isso. Sempre quando eu posso, eu estou colocando uma cestina nas minhas composições, nas minhas músicas.
né? Outra coisa que eu peguei do batera do Led Zeppelin, né? Que são as quiálteras de 3 ou as tercinas. Na época que eu tirei isso aí, a gente não tinha muito recurso, não tinha internet, não tinha ninguém ensinando como é que fazia isso, né? Então a gente pegava, na época a gente pegava tudo de ouvido. Depois veio o videocassete pra gente dar uma olhada. Mas quando a gente tirava as coisas, era do disco de vinil, era da fita cassete. Na verdade a gente pegava o disco de vinil, gravava a fita de cassete, a fita cassete, e ficava ouvindo muitas vezes para decorar a música. Para decorar a música, tinha que ouvir muitas vezes. E principalmente para quem não sabe ler partitura, que nem eu na época, a gente tinha que decorar, 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 ouvir, ouvir, decorar, ouvir, ouvir, decorar. Então, na época, eu via o John Bonham fazer a tercina, né? Como eu tenho os tons aqui, eu pensei que o John Bonham fazia a primeira batida com o bumbo, a segunda batida com a mão esquerda e a terceira batida com a mão direita. E aí, para eu poder fazer a volta nos tons, eu tinha que fazer a minha mão esquerda andar. Então eu treinei muito isso na minha vida para ficar igual o John Bonham, né? Lógico que não fica. Mas depois, com o advento da internet, depois com tudo isso acontecendo, que a gente pode ver, que a gente tem videoaula, né, com as pessoas ensinando, você pode parar e ver como é que funciona, eu descobri que o John Bonham, ele começa com a mão direita no surdo, a mão esquerda no tom e o bumbo é o último toque. Então fica... Ok? E aí ele faz a mão direita andar. Como eu treinei a minha mão esquerda andando, eu fiquei um pouco mais rápido do que se eu fizer com a mão direita, começando que nem eu disse, como o John Bonham. Então o meu primeiro toque é o bumbo, o segundo toque é a mão esquerda e o terceiro toque é a mão direita. E a mão esquerda é que passeia pelos tons para fazer o efeito. Entendeu? Então isso eu também peguei, né, do batera do Led Zeppelin. Tem outras coisas que eu também peguei do batera do Led Zeppelin, mas eu preciso enxugar um pouco essa nossa videoaula, que deveria ser uma live, né? Mas como eu tenho problemas de tirar um som da batera, por exemplo, eu estou tocando aqui a batera tá saindo da minha mesa. Isso aqui que vocês estão vendo amarelinho aqui, ó, é um DM5 que deixa a batera um pouco mais com cara de eletrônica, porque eu estou dentro do meu estúdio aqui e a minha batera ela tem que ser abafada, né? Porque a minha mãe assiste televisão ali em cima, então eu não posso deixar o som da batera totalmente solto, né? Totalmente desabafado como deveria ser. Então, para isso eu tive que abafar os tons, abafar o bumbo, né? E coloquei aqui o meu DM5, que é essa cabeça eletrônica aqui, para fazer o som dos tons. Assim eu também economizo em microfonar os tons, né? Eu só tenho o microfone nos pratos, aqui na caixa e no chimbal. O resto, né? No caso, os tons, o surdo e o bumbo, eles saem do som do DM5, por isso que vocês estão vendo que esse som está um pouco eletrônico. Então eu gostaria muito de falar mais sobre o batera do Led Zeppelin, mas como eu tenho um monte de batera que eu quero falar para vocês,
a gente vai passar para o próximo batera, que é o Ian Paice, do Deep Purple. O Ian Paice também me influenciou muito, principalmente nas viradas, na técnica de caixa, os rudimentos, né? Uma mistura muito boa, muito legal de rudimentos na caixa, né? O Ian Paice faz mais ou menos isso. Isso aqui é outra coisa importante, ó. É muito legal. Isso eu já peguei do batera, do Rush, o Neil Peart, que é um grande baterista. E ele usava muito... Tem uma música, um solo de batera do Neil Peart, que é o YYZ, que ele tá tocando... Quem me dera tocar próximo ao Neil Peart, meu grande ídolo. Mas eu peguei algumas coisinhas com ele. Por exemplo, essa parte, ó. Isso eu peguei do Neil Peart. E eu me lembro ainda na época que eu tinha um videocassete e eu ouvi, né? Plum. Eu falei, caramba, o que esse cara fez na bateria? E na época que a gente colocava em câmera lenta, não tinha som. Então eu tive que ficar vendo ele fazer em câmera lenta e imaginando o som. E aí eu tive que ficar lá várias vezes voltando a fita de VHS para ver como é que ele fazia aquele som que eu adorei. Porque um dia ele fez assim, ó. Falei, caramba, bicho, eu preciso fazer isso, né? E aí eu comecei a treinar. Começa assim, ó. Aí fica. É muito lindo. O Neil Peart tem muitas coisas, aprendi muito, porque é encrenca, principalmente algumas coisas de compasso ímpar que eles usam, né? Usa 5x4, 7x4, essas coisas todas, né? Muitos contratempos. Eu não gosto muito de contratempo, sinceridade. Eu prefiro a música ali no backbeat, né? Backbeat que significa a caixa no 2 e no 4, aonde o pessoal pode dançar. Eu prefiro fazer música para as pessoas dançarem. Então por isso que eu sou muito adepto ao backbeat, que é a caixa sempre no 2 e no 4. Bom, já falamos de Ian Paice. O Ian Paice, ele faz um tipo de um shuffle, né? É uma condução ternária com o pé. Isso é um shuffle rock ou um rock shuffle. Aí a gente pode dar uma enfeitadinha na caixa com umas ghost notes. É legal, né? Isso eu peguei do Ian Paice também. O lance da caixa. Essas levadas eu peguei muito do Ian Paice. Gosto muito de Deep Purple. Tenho muita influência do Ian Paice. Tem um baterista que ele é pouco conhecido, que é o Bob Torello. Ele foi batera do Johnny Winter, que também faz esse tipo de shuffle rock na batera, muito legal. Ele é um batera muito loucão, sabe? Tem uma performance assim muito louca. O cara toca e pá! E chacoalhando a cabeça. E outra coisa que eu peguei dele, ele bate nos pratos de cima para baixo e depois de baixo para cima. Fica uma loucura! Eu acho muito legal, eu peguei muito dele, a performance, o jeito de tocar, né? Camisa cavada.
Enfim, eu peguei muita coisa do Bob Torello, certo? Agora eu gostaria de falar sobre o Charlie Watts, o grande baterista dos Rolling Stones. Ele tem uma personalidade forte e é muito difícil a gente conseguir tocar igual ao Charlie Watts. Ele tem uma personalidade marcante, que você ouve e você fala, isso é Charlie Watts. Para começar, ele usa um prato China, né, aqui na frente, e ao contrário. O China ao contrário, como se fosse um Crash normal, só que o dele é um China. E ele tem uma característica de tocar que quando ele veio do jazz, né? Quando ele bate na caixa, ele não bate no chimbal. Quando ele bate na caixa, ele não bate no chimbal, não sei se já perceberam. Então, quando eu estou tocando um Rolling Stones, eu procuro fazer a mesma coisa. Bater na caixa sem bater no chimbal. Vamos tocar I Can't Get No Satisfaction. E as viradas que ele faz, então? Ele faz virada de chimbal, brother. Virada de chimbal. É muito legal ver o Charlie Watts tocar, né? E ele toca com a baqueta assim, né? Do jeito tradicional, né? E as viradas dele são muito legais também. É muito divertido ver o Charlie Watts tocar. E ele é único. É muito difícil de tocar que nem ele. É muito difícil de imitá-lo. É muito difícil, porque ele tem uma personalidade marcante. Ele tem uma característica muito forte. O Ringo Starr é outro cara que eu queria falar para vocês. Porque todo mundo, até entre os bateristas, todo mundo fala que o Ringo Starr toca mal. Eu não acredito nisso, eu acho que ele toca muito bem e é um baterista muito criativo. Por que que eu digo que é criativo? Tem levada que ele faz, levada quando eu digo é o próprio ritmo, tá? Tem levada que o Ringo Starr faz que é fora do comum, né? Ele podia estar fazendo alguma coisa, mas ele fez outra coisa. Ele saiu fora do trivial. Tem aquela... Eu achei muito fantástico, muito criativo. Muitas gravações que eu vi ele fazer, ele colocava uma toalha em cima da caixa para mudar o timbre da caixa. E isso também eu acho muito sensacional. Nos anos 60, não existia o microfone com o pedestal girafa, né? Então ele colocava o microfone aqui meio no meio da perna e tocava a bateria cantando com o microfone no meio da perna, fazendo isso aqui. Era muito interessante, muito criativo o Ringo Starr, aprendi muito com ele e adoro tocar Beatles. Então tá, agora eu quero falar de um cara que chama Doug Clifford, é o baterista do Creedence Clearwater Revival, certo? Ninguém sabe o nome do cara, porque quando se fala de Creedence, todo mundo já pensa no vocalista, né?
no John Fogerty. E ninguém sabe o nome do batera, ninguém sabe o nome do resto da banda, né? Todo mundo só lembra do John Fogerty, né? Porque era o compositor do Creedence. Mas eu vi música do Creedence, por exemplo, que ele não usa prato. Ele continua com o ritmo constante e não usa um prato. Ele não faz virada nenhuma na música. Você pode pegar aquela música Bad Moon Rising. É essa levada a música inteira. Tem um prato só no final, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória agora, deve ter um prato só no final. E tem tudo a ver com a música. Não deixa de ser genial, porque a música está pedindo para ele tocar daquele jeito. E na verdade a gente tem que tocar pelo que a música nos pede, né? Primeiro a gente tem que tocar para o público, depois a gente toca para a música. Então, eu conheço um monte de batera que tem aquele ego lá em cima, que é só porque a música é fácil de tocar, o cara não gosta de tocar, fala, eu não gosto de tocar essa música porque é muito simples. Poxa, eu acho tão legal tocar música simples, porque é a hora que você pode se divertir na bateria, que você não precisa se preocupar em errar, que você pode interagir melhor com o público, pode tocar sorrindo para as meninas. Entendeu? Você pode tocar tranquilo, seria uma hora de lazer, uma hora de descanso, do que ficar o tempo todo prestando atenção em viradas mirabolantes. É lindo tocar uma música simples, você não precisa ficar despendendo aquela atenção toda, você pode curtir o show, você pode curtir a banda, curtir o público, entendeu? É muito legal tocar música simples, saiba disso, aproveita que a música é simples e curte o som, curte o solo da guitarra, curte o vocal, curte o público, é ou não é? Curte o que você está fazendo, curte a banda, curte o som em si. É simples, mas é lindo. E lembra que eu falei que a simplicidade pode ser o segredo do sucesso? Lembra do AC/DC? Por falar em AC/DC, eu quero falar sobre o batera do AC/DC, que é o Phil Rudd. Ele tem uma peculiaridade, ele tem uma personalidade que quando você escuta, você fala, puta, isso é AC/DC. Ele faz uma coisa que eu não sei se ninguém presta atenção ou não tira a música, porque geralmente o pessoal que vai tocar por aí, os caras não estão preocupados em tirar a música certinho, eles vão lá e tocam do jeito deles. Eu conversei com um monte de bateristas que falam assim, eu toco do meu jeito. Mas o público não está lá para ver você tocar do seu jeito. O público está lá para ouvir o AC/DC. Então toque do jeito do batera do AC/DC, como eu sempre digo. Eu digo sempre, respeita a música que você está tocando. Você não é o dono da música. Respeita a música que você está tocando. Toca do jeito que a música tem que ser tocada. É aquilo que o público quer ouvir. Você falou que você vai tocar um AC/DC? Toca um AC/DC, porque é aquilo que o público quer ouvir. O dia que você quiser tocar o que você quer, você faz a sua música, você faz a sua composição, né? Você monta um workshop, chama todo mundo, fala, vem aqui agora que eu quero que vocês vejam a minha interpretação da música tal do AC/DC. Aí você toca, porque você já avisou para todo mundo que você vai interpretar, todo mundo está lá para ver só você tocar, o que você pode fazer. Então faça um workshop, assim todo mundo vai ver você tocar. Agora, se você está numa outra situação, você vai tocar para o público, você falou que você vai tocar um AC/DC, e aí você chega lá e não toca o AC/DC do jeito que tem que ser tocado, o público reclama. Eu tenho um amigo aqui em Limeira, que ele estava tocando Cocaine, do Eric Clapton, né? Que tem uma levada muito interessante. É uma subdivisão quaternária, 16 bits, só que ele faz dessa forma. Esse meu amigo que estava tocando, primeiro que ele não ouviu Eric Clapton, né? Ele estava tocando...
Tem muita gente que acha que tocar rock é só botar o bumbo no 1 e no 3, a caixa 2 e 4 e já tá tocando rock. Não é assim, você tem que colocar os bumbos no lugar certo, você tem que colocar a caixa no lugar certo, enfim, você tem que fazer o ritmo certo daquela música. Eu já vi batera tocando Creedence, 1 e 2, 3 e 4. E a música não é assim, o ritmo tá errado. O ritmo é 1, 2 e 3, 4. É diferente. Então, por isso que a gente tem que respeitar a música que a gente está tocando, a gente tem que tirar a música direitinho, para o público ter a sensação de estar ouvindo aquilo que você se propôs a tocar. Então, como eu estava falando sobre o baterista do AC/DC, ele faz um negócio que é muito interessante. É isso aqui, ó. Aí o baterista da banda cover faz isso. Tá dentro da métrica, cabe na música, mas não é isso que o batera fez. A gente não tem que respeitar a música? Então vai lá, ouve o AC/DC com carinho, tira certinho o que o Phil Rudd tá fazendo. É ou não é? AC/DC é muito legal. E todo mundo fala, mas AC/DC é fácil de tocar. AC/DC é simples, então curte o som. Eu tenho um amigo que ele era muito grudado na partitura. Ele não sabia tocar sem ler a partitura. E ele tocava no AC/DC, na banda cover do AC/DC. Isso quer dizer, todo mundo curtindo AC/DC e o cara aqui, ó, grudado na partitura. Lendo, tocando AC/DC, lendo partitura. Ele não curtiu em nenhum momento o show, ele passou o show inteiro lendo partitura. É tão gostoso tocar um AC/DC, é tão divertido, e o cara passou o show inteiro lendo partitura. Que eu estava falando para vocês do batera do AC/DC, todo mundo fala, é fácil de tocar, mas tem música do AC/DC que a condução é muito rápida. Assim como o baterista dos Ramones, todo mundo fala, você não sabe tocar, você toca mal. Aí um dia ele chegou e falou assim, quero ver você fazer isso aqui, ó, mas super rápido. Falou assim, quero ver você fazer isso. Aí todo mundo ficou quieto, porque a velocidade de condução dele é muito alta. Então, todo mundo acabou tirando o chapéu pro cara. Certo? Não é porque a música dele não tem um monte de virada, não tem contratempo, né? A música dos Ramones é aquilo lá. E ele tocou pra música. E é por isso que todo mundo gosta. Quando a gente toca o que a música pede. Quando a gente toca pra música, não pra nós. Você já imaginou você fazer um monte de virada nos Ramones? Você já imaginou você, no meio dos Rolling Stones, fazer uma virada igual a do John Bonham, do Led Zeppelin? Não tem nada a ver, você acaba estragando a música. E como eu estava falando, né, esse amigo meu estava tocando a música Cocaine, do Eric Clapton. Bom, primeiro que ele já começou errado, fazendo a levada errada. No meio da música, na hora do solo, o cara me coloca um samba. Acredite, no meio do Eric Clapton, no meio de Cocaine do Eric Clapton, ele me encaixa um samba. Eu levantei da mesa imediatamente, olhei para a cara dele e falei, você é um assassino. Você acabou com a música. E ele lá tocando um samba no meio de Cocaine. Tenha dó, né?
Ele acabou com a música. E o duro que ele tá tocando pra ele tá tocando pro ego dele. Ele tá, né, querendo aparecer. E a hora que ele sai do palco, todo mundo olha pra ele e fala assim: babaca, você estragou a música. E ele lá, ai, dando uma de gostoso, porque ele encaixou um samba no meio do Eric Clapton, no meio do cocaine do Eric Clapton. E todo mundo olhando pro cara, falando: babaca, você não sabe tocar. Ele achando que ele toca melhor do que todo mundo, e todo mundo falando que não sabe tocar. Outro cara que eu queria falar pra vocês é o Chris Layton, o batera do Stevie Ray Vaughan, né? Que aí a gente já vai entrar naquela condução ternária, que é o shuffle. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, né? Que ela vem do 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, que vem do blues. E ele tem um shuffle muito legal, porque o shuffle normalmente é isso aqui, ó. O shuffle, ele tem a característica da caixa, tá, 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 que no 2 e no 4 você tem a batida com rinchote, né? E as ghost notes acompanhando ali do lado. Ok? E aqui ele já faz um shuffle com uma condução de semínima. Esse é o Chris Layton, o baterista do Stevie Ray Vaughan. Eu poderia falar para vocês também do batera do Pink Floyd. Não sei se já perceberam, toda vez que ele bate no prato ele faz isso aqui, ó. ele meio que tira a baqueta da mão, né? Eu não consigo fazer isso. Mas você vê, o batera do Pink Floyd, a quantidade de música lenta que ele toca, aquela infinidade de viradas no meio das músicas lentas do Pink Floyd. Então é muito criativo, é muito legal. O Nick Mason do Pink Floyd. Eu poderia falar também para vocês do Larry Mullen Jr., o batera do U2. Ele toca daquele jeitão dele, durão assim, né? Ele usa um banco que tem um encosto assim, então ele toca encostado. Eu toquei no U2, o U2 cover, durante 8 anos. E eu estive estudando ele, lógico, para fazer o cover eu tenho que tocar que nem ele. Principalmente quando você entra numa banda cover. Você tem que tocar igual o cara. E ainda todo mundo confunde o cover com a imitação. Todo mundo fala assim: nossa, aquele cover é melhor do que aquele. Cover, na verdade, é você tocar a música dos outros, das outras bandas. E aí quando você faz uma imitação, aí sim você tem que deixar o cabelinho, tem que pôr peruquinha, tem que pôr bigode, ou sei lá, tem que se caracterizar do personagem. Aí você está fazendo uma imitação. Mas o cover em si é só você tocar a música do cara. Então todo mundo confunde cover com imitação. Ai, aquela banda cover é legal, porque o cara parece o cara. Né? Na verdade é uma imitação, mas enfim. E esse Larry, né, do U2, o lance dele é isso aqui, ó. Só que aí ele faz uma variação de levadas entre tons também, né? Então ele tá assim. E ele tem um surdo aqui, então o que eu estou fazendo aqui, ele faz aqui nesse surdo. Então ele está aqui, ó. E aí, tem outras levadas que ele faz que são muito legais. Ele está assim, ó.
Mas se você for pegar, é tudo isso, ó. Tem umas levadas legais que ele faz também na panderola, aquela panderola que fica fixa. Então ele tem panderola fixa, em vez de ele usar o chimbal, ele usa a panderola fixa no lugar. Dá um puta som também muito legal, muito divertido, né? E tem umas músicas lentas, e tem aquela famosa música Sunday Bloody Sunday. Lembra de Sunday Bloody Sunday? Também é uma sacada legal de batera do Larry. Então é isso aí, falamos do batera do U2. O último batera que eu queria falar para vocês é um cara que talvez muita gente não conhece. O nome dele é Slim Jim Phantom. É o batera do Stray Cats. Stray Cats é uma banda dos anos 80 de rockabilly. Vocês precisam conhecer o rockabilly, que é praticamente o pai do rock and roll, né? É o rock and roll em si, o rockabilly, na condução ternária. Tirim, tirim, tirim. Você tem uma condução e bumbo 1 e 3, caixa 2 e 4. Aí você tem o rockabilly, que é o rock and roll mais gostoso do mundo de dançar. Eu também toco numa banda de rockabilly chamada Cry Baby. É uma delícia tocar rockabilly. Não tem muitas viradas. Para você ter uma ideia, quando eu vou tocar rockabilly, eu levo só a minha caixa e o surdo. Porque no surdo, algumas levadas são feitas no surdo, em vez de ser feitas no ride. É muito gostoso o rockabilly. E ninguém conhece esse batera. E ele inventou um lance de tocar em pé. Ele colocou a caixa para cima, fez um esquema lá e ele toca em pé. E é muito legal. Toca a noite inteira em pé, dançando junto. Vocês precisam conhecer Stray Cats. Stray Cats, eles pegaram a música dos anos 50... né? Lá nos anos 80 eles revitalizaram o rock dos anos 50 e ficou mais power, com uma guitarra mais power, com o baixo, né? O rabecão. É muito legal, gostaria que vocês conhecessem o Stray Cats. Bom, eu falei hoje de um monte de baterista e se eu esqueci algum, desculpe, porque são muitos, né? E esses caras aí, eles que trouxeram as minhas maiores influências. Então, tudo que eu tenho dentro da cabeça, toda a minha biblioteca, vem tudo desses caras aí que eu passei a vida ouvindo e curtindo. Espero que você tenha gostado da aula. Muito obrigado da companhia. Tudo de bom para você.